Glória a vós, Senhor. Tudo bem, queridos irmãos e irmãs? Como foi a semana? Semana de trabalho, de estudos, né? Espero que tenha sido na paz. Nós estamos aí iniciando mais uma semana neste domingo que o Senhor preparou para a nossa vida. Nos aproximamos de um dia muito especial, que é a festa do Espírito Santo, chamado Pentecostes. Aí faltam 2 domingos para esta celebração. É uma celebração que marca a história da igreja, Pentecostes. É por isso que o papel do Espírito Santo já vai começando a surgir, a ser meditado, né? Porque o Espírito Santo é que nos conduz, é que conduz a igreja de Deus. É Ele que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, auxilia o nosso coração, as nossas decisões. É por isso que a meditação de hoje eu gostaria de conduzir nesta linha, principalmente a partir do versículo 26. Você deve estar acompanhando a reflexão da igreja durante esses dias. O Evangelho de São João, principalmente o capítulo 15, 14, eles durante todas as semanas têm ajudado nas nossas meditações, nas nossas reflexões. Não se esgota, né? Cada vez que a gente lê, reza de uma forma, o mesmo trecho, sempre o Espírito Santo nos conduz por caminhos diferentes, que nos leva para Deus, que nos leva a uma intimidade. E o Evangelho de São João, ele é próprio para isso, né? Ele é próprio. Acompanhe, você que está na sua casa, deve estar acompanhando a igreja nas suas reflexões, através do capítulo 14, o capítulo 15 do Evangelho de São João. Eu gostaria de me deter hoje, nesta homilia, no versículo 26 do capítulo 14 hoje do Evangelho. Eu repito: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Olha aí o papel do Espírito Santo, nós vamos encontrar aqui. Deus hoje, se utilizando da sua igreja, Ele quer que você comece a olhar já para a missão do Espírito Santo na sua vida. Deus hoje, através da sua igreja, destas palavras, Ele quer que você olhe para o sentido do Espírito Santo na sua vida e na história da igreja. Ao longo de tantos tempos, a igreja que somos nós, né? Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida, que conduz a igreja? Qual é o papel? E o próprio Senhor, Ele mostra de uma forma bem clara para nós. Isso é claro. O papel do Espírito Santo é fazer com que nós recordemos sempre aquilo que Jesus disse para nós. E nos auxiliar, nos dar força. Né? Queridos irmãos e irmãs, se não fosse o Espírito Santo, o que seria de nós, né? E o Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, você que está na sua casa, não é apenas alguns que são detentores do Espírito Santo, não. São proprietários na Igreja Católica do Espírito Santo, não. O Espírito Santo é cada um de nós, toma parte. Cada um de nós, porque o Espírito Santo mora em nós, mora em você. O Espírito Santo não está apenas nos padres, estão auxiliando apenas os padres, os bispos, os religiosos e as religiosas, não apenas este grupo, gente. Não apenas, mas o Espírito Santo auxilia todos nós nas nossas decisões. Outro testemunho claro da ação do Espírito Santo, que ajudou a igreja lá no seu início. Atos dos Apóstolos, durante esses dias, é só você ler sempre a primeira leitura. Nesse tempo pascal está surgindo muito os Atos dos Apóstolos. Nós crescemos muito olhando para a igreja primitiva, a igreja que começa, depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus começa a conduzir a sua igreja através do seu Espírito Santo. Nós vamos ver isso em Pentecostes, de uma forma assim bem nítida. Mas aqui é um exemplo muito clássico, muito claro para nós. Se não fosse o auxílio, a assistência do Espírito Santo, a igreja de Deus que somos nós, a igreja católica, não sairia de uma seita judaica. Você sabia?
Sabia, querido irmão, querida irmã? Se não fosse a assistência do Espírito Santo, a igreja não teria acertado ao longo dos seus tempos em decisões tão sérias e importantes, para que nós tivéssemos uma fé hoje, para que nós pudéssemos ter uma fé pura em Jesus Cristo. Se não fosse a assistência de Jesus Cristo através do seu Espírito Santo, se não fosse, o que seria da igreja, gente? Primeiro, olha para nós, né? Falha, né? Humana, mas também santa, porque a igreja é de Deus, a igreja foi construída por nosso Senhor e é Espírito Santo que santifica a igreja. Se tira o Espírito Santo, o que sobraria? Seres humanos limitados e frágeis. Está vendo? Se tirasse da igreja católica o Espírito Santo, o que sobraria? Homens e mulheres limitados e frágeis, sujeitos a quedas e não se levantar. Por isso que o Espírito Santo, queridos irmãos, foi importante. Naquele exato momento que a igreja crescia, se formava através dos apóstolos, aí nós temos hoje Paulo e Barnabé, lembre, o Atos dos Apóstolos falou isso, corria um risco, se não fosse a assistência do Espírito Santo, eles foram enviados aos pagãos, eles corriam o risco de colocar fardos, uma religião pesada nas costas daqueles que estavam sendo inseridos na igreja católica, na vida, no cristianismo. Se não fosse a assistência do Espírito Santo para dizer, não é necessário. Os pagãos que estão conhecendo Cristo, estão se tornando cristãos, não é necessário cumprir com a ritualidade dos judeus. Se não fosse o Espírito Santo presente para dar o discernimento na vida dos apóstolos, Paulo e Barnabé, inclusive os apóstolos que precisavam se encontrar, se reunir, aí nós temos o primeiro concílio da igreja. Se não fosse, queridos irmãos e irmãs, eu digo, a igreja católica não passaria de uma seita, não seria aquilo que ela é hoje, a igreja de Cristo, a igreja feita por homens e mulheres, mas a igreja que conta com um grande auxílio do Espírito Santo, uma igreja que distribui constantemente as graças do divino Filho, né, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que é importante o papel do Espírito Santo, gente. Sempre, no tempo apostólico aos nossos dias hoje, gente. Sempre recorde. Jesus disse, é o Espírito Santo que vai auxiliar vocês. Já estamos começando a escutar estas passagens. Eu vou voltar para o Pai, mas o Espírito Santo vai continuar, vai estar com vocês. Vai fazer com que nós recordemos tudo aquilo que eu falei. Esta palavra é também tocante para nós. Quem é que te recorda que você deve ser de Deus a cada momento? Será que é você por si mesmo? Quem é que te trouxe até aqui? Quem é que te impulsiona a rezar, irmão, irmã? Quem é que te impulsiona, te empurra para a igreja? Quem é que te impulsiona? É o Espírito de Deus, gente, que mora com você, na nossa vida, no nosso coração. Desde o dia que você, naquele dia feliz, que você talvez era pequenina, mas você foi levado até a pia batismal, e o Espírito Santo entrou na sua vida uma vez por todas. Desde aquele dia sua vida é outra. Ele te ajuda nas suas decisões mais difíceis. É a ação do Espírito Santo que deve conduzir a sua vida. Por isso, um conselho: nunca tome decisões com cabeça quente. Nunca tome decisões precipitadas de uma hora para outra. Você pode se arrepender e tomar a decisão que você pode entrar num caminho que depois é complicado voltar. Faça isso, irmão e irmã, você que está na sua casa, nunca tome. Este é um conselho dos conselhos, dos nossos antepassados na fé. Nunca tome decisões com a cabeça quente, né? Nunca tome. Primeiro reze, e aí nós que somos cristãos, temos o contato com o Espírito Santo, tome parte, peça a ação do Espírito Santo que venha sobre você e ajude você no discernimento, para que ele possa te dar uma decisão acertada. Não é o Espírito Santo que vai tomar a decisão por você, mas ele vai te iluminar, vai te ajudar. Aí você pode assim, mas padre, e por que eu tomei essa decisão que hoje eu sofro? E o Espírito Santo não mora comigo? Não está comigo desde o meu dia do meu batismo? O que aconteceu com aquele irmão que entrou por outros caminhos? Vive no mundo de trevas. Ele não tem o Espírito Santo? Sim. Mas o Espírito Santo ele não pode fazer aquilo que é próprio do ser humano.
ele não pode fazer aquilo que ultrapassar o dom da liberdade. O Espírito Santo vai te iluminar qual é o caminho correto, qual é a decisão favorável que você deve fazer, tomar. Mas o Espírito Santo não vai fazer aquilo que é próprio seu. Deus, ele pode fazer isso, te transformar num homem novo, numa mulher nova, numa mulher já santa. O Espírito Santo pode me tornar de uma hora para outra um homem já totalmente santo. Mas ele quer a tua colaboração, gente. Ele quer a tua ajuda. Deus, ele não vai fazer isso sozinho, né? É por isso que ele constrói, ele renova a cada dia a nossa vida. Mas basta que você dê espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Gente, é o Espírito Santo que vai te recordar tudo que você deve fazer para ser uma boa pessoa, um bom filho de Deus, uma boa filha de Deus. É o Espírito Santo que vai te ajudar a não pecar, a não entrar por este caminho que você vai entrar no mundo de trevas. É o Espírito Santo. Agora, quem sabe, nós temos que ter mais intimidade com o Espírito Santo, gente. Houve um tempo que o Espírito Santo ficou muito esquecido na igreja, gente. Ficou esquecido. Graças a Deus que atualmente a gente conta mais com esse auxílio. O Espírito Santo é Deus, queridos. Lembrem, nós acreditamos em um Deus que se manifesta em 3 pessoas. O Espírito Santo é Deus, ele está conosco. Como é que Deus conduz a tua vida, a minha vida? Pela ação do Espírito Santo. Tenha mais intimidade com Ele. Reze mais aquela oração, né? Aquela oração ao Espírito Santo, para que Ele lhe dê força. Hoje pensando muito, e aí eu começo já a concluir, que acho que falta um pouco mais de experiência com o Espírito Santo na nossa vida. Porque às vezes nós somos tão vulneráveis, tão fracos, né? Digo a partir de mim também.